A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um vídeo do seu canal EBD Fácil e Motivadora. Neste trimestre estamos estudando a lição bíblica que tem como título a nossa lição do trimestre, a Igreja Eleita. E na aula de hoje nós iremos estudar a lição 3, Eleição e Predestinação. Antes de entrarmos no nosso texto áureo Verdade Prática e no subsídio de apoio aos professores e aos alunos que assim se inscreveram no nosso canal e nos acompanham, não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, porque assim vocês estarão nos abençoando em nome de Jesus. E não esqueça que na descrição desse vídeo temos um teste online, o qual você clica no link e já direciona você para o teste. E assim que você terminar o teste, assim que enviar, você verá o seu desempenho. Amém? Vamos lá, o nosso texto áureo da nossa lição 3 se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Texto áureo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verdade prática assim nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Amém? A verdade prática até uma verdade prática mesmo, é uma verdade profunda. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, irmão, encontra-se no livro de Efésios, capítulo 1, dos versículos 4 ao 12. Amém? Vamos entrar agora na nossa lição bíblica, que tem um tema bastante interessante, que a CPAD, ao longo desses trimestres, tem saído da sua zona de conforto. A CPAD tem saído de sua zona de conforto e é um tema extremamente importante para a igreja, principalmente a Igreja Assembleia de Deus, porque poucos são os que têm conhecimento da visão arminiana, porque aqui nós vamos tratar um pouco da mecânica da salvação, qual a visão soteriológica da Assembleia de Deus, a qual cremos, é uma visão arminiana. E nós vamos falar um pouco disso porque não dá para fugir dos conceitos arminianos, nem tanto dos conceitos calvinistas, que é contrário a essa mecânica da salvação na qual cremos. Então, irmão, vamos iniciar a nossa lição. O primeiro ponto fala: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Tem um teólogo arminiano que tem por nome Henry Clarence Jensen, que é até citado no livro de apoio da lição bíblica. Ele fala que primeiro a eleição é um ato soberano de Deus em graça. Primeiro, eleição é um ato soberano de Deus. Ponto. Deus não tem obrigação de escolher ninguém. Deus não tem, visto que todos são igualmente pecadores. Ou seja, todos merecem assim a condenação. Esse é um ponto que da eleição divina é um ponto crucial. A eleição é um ato soberano de Deus em graça. Deus não tem obrigação de escolher ninguém, visto que todos são igualmente pecadores e todos merecem assim a condenação, irmão. Segundo, a eleição é cristocêntrica. A eleição é cristocêntrica, pelo qual escolheu em quem? Em Jesus Cristo. Então a eleição do indivíduo ocorre somente em união com Jesus Cristo pela fé. Quem estiver em Cristo, este sim é eleito. É uma eleição cristocêntrica. É uma eleição que nós iremos ver lá na frente, é uma eleição corporativa, é uma eleição de um corpo. Nós somos eleitos em Cristo. Então não existe eleição fora de Cristo. Não existe. Não existe eleição fora de Cristo. Não existe. Primeiro o homem se regenera para depois crer. E não primeiro crer para depois sofrer a regeneração. Eles invertem esses dois temas da regeneração e do arrependimento. Porque primeiro eles falam que o homem primeiro se regenera para depois se arrepender.
a visão calvinista. Primeiro o homem o quê? A visão dele, primeiro o homem é justificado, é regenerado por Deus, primeiro ele é justificado para depois começar a crer. E já na visão arminiana não, é o contrário. Primeiro o homem se arrepende, crê, para depois ele ser justificado por Deus. Amém? E terceiro, irmão, nesses 3 pontos que nós estamos falando aqui, é que fala da eleição, contempla aqueles que de antemão sabiam que o aceitariam. Ou seja, Deus, pela sua presciência, já sabe aqueles que de antemão vão o aceitar. Mas isso não é um decreto soberano de Deus. Deus não vai decretar quem vai ser salvo e quem vai ser rejeitado, não. Então a eleição divina, irmão, não é novidade, irmãos, que a doutrina da eleição é tão disputada. Todavia, não há acordo sobre sua correta interpretação. Mas um questionamento permanece. Que questionamento é esse? Então, se em cerca de 1.600 anos a questão não foi resolvida, por que é um assunto tão atual quanto a sua exposição? Por que isso é tão atual? Se essa questão ainda não foi resolvida. Então eu concordo com a visão de Tiago Titilo, que na sua obra Eleição Condicional da editora Reflexão, ele mostra 2 objetivos principais. Por que é tão atual esse assunto quanto a sua exposição? Que embora já tenha discutido isso há mais de 1.600 anos. Primeiro, nós temos que apresentar o conceito arminiano de eleição. Existem crentes hoje que não sabem nem quem foi Jacó Armínio, que é a nossa visão, a visão assembleiana, que cremos na visão da mecânica da salvação, é um conceito arminiano de eleição. Ou seja, então a primeira coisa que nós devemos fazer isso aqui, por que nós estamos fazendo essa exposição disso? Porque, primeiro, nós temos que apresentar o conceito arminiano de eleição, visto que o mercado editorial brasileiro, o mercado brasileiro da publicação de livro, até recentemente, ele não dispõe de muitas publicações de teólogo arminiano sobre o tema. São poucos. São poucos. Eu não estou ganhando nenhum cachê, vamos supor, para estar falando aqui. Mas a editora Reflexão é uma das poucas que publicam livros arminianos e traduz muitos livros de editores lá de fora, como Roger Olson, que é uma autoridade no ensino sobre a doutrina arminiana, que traz para nós. Nós temos, irmão, hoje muitos livros devido à tradução. E graças a Deus, Deus tem levantado nesses últimos anos muitos escritores que estão começando a desenvolver, a escreverem mais sobre os temas arminianos, porque é um conceito, o conceito arminiano de eleição é o nosso conceito, é o que cremos, irmão, o conceito assembleano. Se nós pegarmos a declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil, a gente vai ver que ele é totalmente 100% arminiano na questão da eleição. Então, o primeiro ponto é esse. Nós devemos apresentar o conceito arminiano de eleição. Segundo, nós temos que demonstrar que uma compreensão adequada da doutrina bíblica da eleição, ela é edificante e confortadora. Então, o segundo ponto é esse. Nós temos que demonstrar que a compreensão adequada da doutrina bíblica da eleição é edificante e confortadora, meus irmãos. Ela encoraja o crente e o faz dar glória a Deus por seu propósito maravilhoso. Isso é edificante, isso é confortador. Nada tem a ver com um Deus carrancudo, lançando pessoas no inferno, não. E poupando algumas pessoas por meio do seu capricho, não. A doutrina da eleição, ela tem que ser edificante, confortadora. Ela encoraja o crente e faz o crente dar glória a Deus por seu propósito, irmão. Imagine só você viver sem ter a certeza de que foi eleito por Deus para ser salvo. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter isso em mente. E por isso que a CPAD, ao longo desses trimestres, tem saído da sua zona de conforto e tem começado a colocar alguns materiais à nossa disposição para que possamos, primeiro, apresentar o conceito arminiano de eleição e saber que esse conceito, demonstrar que essa compreensão, quando eu compreendo essa doutrina bíblica de eleição, eu me sinto mais edificado, mais confortável. Por quê? Porque Deus veio para dar vida por todos aqueles que nele crê, e não apenas para uma classe escolhida, como se falam por aí. Então, meus amados irmãos, vemos as condições da eleição. Quais são as condições da eleição? Primeiro, Deus oferece a salvação para todos. Como é que está escrito lá em 1 Timóteo 2,4? Fala,
quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, Deus quer que todos os homens se salvem, irmão. Não é aquela historinha que Deus destinou a salvação apenas para um grupo eleito, não. Deus, a Bíblia está falando, cara, quer que todos os homens se salvem. Então, irmão, que doutrina é essa? É uma doutrina chamada de expiação ilimitada. Ou seja, é uma expiação universal, qualificada. Ou seja, trata-se da doutrina mais clara de toda a Bíblia Sagrada. Se eu perguntar para vocês, por quem Jesus Cristo morreu? Por quem Jesus Cristo morreu? Responda aí, irmão. Por quem Jesus Cristo morreu? Então, irmão, por que foi que ele morreu? Somente por alguns? Ou por poucos? Somente por alguns? Por uma elite? Por alguma classe? Alguns escolhidos? Não! Ele morreu por todo mundo. Por todo mundo. E esta é a declaração arminiana. Esta é a declaração arminiana afirma o quê? Cristo, o Salvador do mundo, morreu por todos, irmão, e por cada um dos homens, de modo que obteve reconciliação e remissão dos pecados por sua morte na cruz. Porém, ninguém é realmente feito participante dessa remissão, exceto os crentes. Então, Cristo é o Salvador do mundo. Ele morreu por todos. Cristo morreu por todos os homens. Porque os seguidores de Calvino, nessa visão, o sacrifício de Cristo é diminuído e o Calvário torna-se meramente formalidade. Foi uma mera formalidade de Cristo vir morrer. Porque se não fosse por todos, para que Cristo veio morrer? Então, o Calvário para Calvino, para na visão dos calvinistas, torna-se uma mera formalidade. Ou seja, é uma vez que a salvação não está disponível a todos. Então, a partir desse pressuposto, os calvinistas defendem que a eleição é incondicional. Eles falam que a eleição é incondicional. Até o próprio Calvino asseverou, conforme Calvino asseverou, significa o quê? Acreditar que Deus elegeu uns para a salvação e outros para a perdição, coisa totalmente contrária ao ensino que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Existem mais de 80 textos, irmãos, comprobatórios que apontam para a expiação ilimitada, ou seja, a morte de Cristo foi em favor da salvação de todos os homens, irmão, e não somente para alguns. Cristo morreu por todos. A expiação é ilimitada, é para todos. A eleição é condicional, ou seja, é condição, irmão. Aquele que crê em Cristo, tiver fé em Deus, porque o justo viverá pela fé, será salvo em Cristo. E não é incondicional, porque na salvação incondicional que eles pregam, os calvinistas pregam, é que Deus, como eu falei anteriormente, escolheu certas pessoas para a salvação e outras para a perdição. Mas isso a Bíblia Sagrada não é o que mostra. Existem vários textos bíblicos que mostram que a salvação é para todos e não somente para alguns. Eu não vou citar o texto bíblico, mas os irmãos anotem aí para citar na sua sala de aula, para levar para os seus alunos, aqueles que estão dando aula online, devido a esta pandemia que tem causado um certo alvoroço no mundo. Então vai alguns textos, irmãos, só para os irmãos anotar aí e perceber que a salvação é para todos. Primeiro, Isaías 53, Isaías 53, 6. Mateus 11, do 28 ao 30. Também tem Mateus 18, 14. Vamos lá para os escritos de Paulo. 1 Timóteo 2, do 3 ao 6. E 1 Timóteo 4 e 10. Tito 2 e 11. Hebreus 2 e 9. 2 Pedro 3 e 9. Existe muito outro texto, irmão, que vai falar desse aspecto doutrinário referente a essa eleição, que a salvação é condicional e não incondicional. Eleição condicional, irmão, significa que Deus escolheu por meio das condições que ele próprio estabeleceu. Então, as condições da eleição é o que? É essa eleição condicional, pela qual o que? Foi as condições que Deus estabeleceu. Por isso, são eleitos somente aqueles que preenchem essas condições. E não de um ato arbitrário, ou seja, incondicional. Existem condições para eleição, existem condições.
A eleição não é um ato incondicional. Existem condições para o homem obter a salvação. Amém? Então, essa parte aqui das condições para a salvação é essa. Ou seja, a salvação é condicional. Existem condições para o homem alcançar a salvação. Porque o ensino arminiano explica o quê? Por meio da presciência divina, Deus sabe desde a eternidade quais indivíduos creriam e perseverariam na fé. E a estas pessoas Deus elegeu. Isto, portanto, não implica entender como Calvino, ou seja, que Deus tem elegido uns para a vida e outros para a danação. Porque, segundo as Escrituras, ele não quer que alguns se percam, ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Deus quer que todos venham arrepender-se. Ele não quer que alguns se percam. Ele quer que todos venham arrepender-se. Onde está isso? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deste modo, irmão, eu ratifico mais uma vez que tanto a expiação ilimitada como a eleição condicional foram estabelecidas pelo próprio Deus. Assim, meus irmãos, a condição mais elementar para a salvação é estar em Cristo. Eu devo estar em Cristo. Esta é a condição da eleição. Estar em Cristo, porque a eleição é cristocêntrica. Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo. Ninguém. Porque a eleição incondicional subentende isso, que a eleição já é feita antes. Então, antes de eu estar em Cristo, eu já sou eleito. Aquilo que eu tinha falado anteriormente. Antes de Cristo me justificar, Cristo primeiro me justifica e me regenera para depois eu vir a crer. Ou seja, eu não preciso estar em Cristo, porque se eu fui eleito, eu não preciso estar em Cristo para obter a salvação. Mas é uma visão distorcida, porque a eleição é uma realidade para a pessoa consoante aquele que está em Cristo, aquele que tem um prévio arrependimento e fé. Então, a eleição não é algo meritório, não é algo meritório. E ninguém pode cumpri-lo sem a graça de quem? De Deus. Deste modo, meus amados irmãos, nós fomos feitos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Amém? Então, a condição para a eleição é essa: eu devo estar em Cristo. Terceiro ponto, eu tenho que ter uma vida santa e irrepreensível. Por quê? Paulo enfatiza a finalidade da eleição. Qual a finalidade da eleição que Paulo enfatiza? É o quê? A eleição propicia uma vida nova aos eleitos, isto é, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, conforme fala Efésios 1, versículo 4. Então, eu tenho que ter uma vida santa e irrepreensível. Então, se a eleição é condicional e Deus predestina para uma vida afastada do pecado e da conduta ilibada, então, o uso paulino dos termos santo e irrepreensível evidencia que as palavras mutuamente se correspondem e complementam-se. Ou seja, o ser santo denota um estado de pureza interior. O ser santo denota um estado de pureza interior que reflete no ser irrepreensível, ou seja, uma condição de pureza externa. Ou seja, aquele que busca santidade, que está buscando uma vida de pureza interior, isso vai ser refletido no ser irrepreensível, ou seja, vai ser refletido na sua condição de pureza externa, para que todos percebam que você tem uma vida santa e leva uma vida irrepreensível. Então, nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós fomos criados em Cristo Jesus para o que, irmão? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para o quê? Para que nela andássemos. Conforme fala em Efésios 2:10. Portanto, meus irmãos, não se pode conceber que os salvos em Cristo ainda possam viver na prática do pecado, não. Os salvos em Cristo têm que levar uma vida santa e irrepreensível, porque foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para o quê? Nos chamou para o quê? Para que de antemão andássemos nelas. Andássemos nelas o quê? Nas boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que nelas nós andássemos.
Então, meus irmãos, nós temos que ter uma vida santa e irrepreensível, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, que é o próximo ponto da lição, que fala a nova vida dos eleitos. Então, Deus nos elegeu e predestinou a viver o quê? Em santidade. Porque nós somos a nova criatura, nós nascemos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nova criatura somos, irmão. Então, os cristãos, nós somos exortados quanto ao trato passado, ou seja, despojar-se do velho homem. Eu tenho que renovar a minha mentalidade, revestir-se do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, tudo isso aponta para a necessidade de uma radical transformação. O novo crente em Cristo, a vida dos eleitos é essa, uma vida transformada. Ele despe-se do velho homem. Ele exige abandonar a velha natureza. Eu tenho que abandonar minha velha natureza, como as paixões, adotar uma nova perspectiva mental, irmão, e uma nova forma de vida. Então eu tenho que ter uma nova vida em Cristo. Então a minha nova vida em Cristo é esta, o quê? Uma mentalidade mudada. O velho homem morreu. É como eu falei anteriormente, eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, porque o crente salvo deve pautar as suas atitudes, irmão, segundo a moral bíblica, baseado na integridade e não de acordo com o contexto social em que se está inserido. Não, deve separar-se do mundo. Nós somos peregrinos neste mundo, irmão. Peregrinos. Nós não devemos nos misturar com as coisas do mundanismo que vem aos nossos olhos. Não, mas devemos ser um homem separados, amém? E o segundo ponto da lição fala: predestinados para filhos de adoção. O primeiro ponto que tem que falar a predestinação, aí filhos por adoção e os privilégios da adoção. Então vamos lá. A visão assembleiana, na qual nós estamos falando aqui, defendendo a visão arminiana, por quê? Porque é a que cremos. É a que cremos e a que vemos biblicamente ser a mais perfeita, não vou dizer a mais perfeita, seja mais coerente com o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Então, a visão assembleiana da predestinação, irmão, é uma visão que é uma visão corporativa. Ou seja, ao invés de Deus selecionar uma pessoa na eternidade e escolhê-la para a salvação, Deus decide que um grupo, ou seja, a igreja que será salvo. Por meio da igreja, o que se compreende, irmão, é a totalidade dos cristãos dispersos por todo o mundo. Então, Deus decidiu de antemão que aqueles que fizeram parte do corpo de Cristo estariam predestinados à salvação. Mas ele não escolheu individualmente quem faria parte desse corpo, não. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Todos têm a oportunidade de salvação e podem optar livremente por fazerem parte do corpo ou não. E aqueles que decidirem fazer parte do corpo estão predestinados à salvação. Ou seja, aqueles que estão em Cristo estão sim, porque é uma visão corporativa. Então, assim sendo, a eleição é corporativa. A eleição é corporativa e não individual. Uma pessoa pode ser considerada eleita somente se ela estiver em Cristo, ou seja, na igreja, como parte do corpo de Cristo. Portanto, um grupo, Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento, é eleito e predestinado. A igreja e Israel são eleitos e predestinados. Assim sendo, todas as pessoas que morrem em Cristo têm a garantia da salvação. E todas as pessoas que estão hoje em Cristo têm a garantia de serem salvas se permanecerem nele. Todos que morreram já, irmão, em Cristo, já têm a garantia da salvação. Porém, todas as pessoas que estão hoje em Cristo, como nós, vocês estão escutando a palavra, têm a garantia de serem salvas? Tem, mas se permanecerem nele. O inverso, para você, meu amigo ouvinte da palavra, também é verdadeiro. Aqueles que não estão em Cristo estão predestinados à morte eterna. Se não se arrependerem de seus pecados, Deus não predestina individualmente quem vai crer e quem não vai crer, mas determina o quê? O que é que Deus determina?
que aqueles que decidirem crer estão predestinados à salvação. E aqueles que decidirem não crer estão predestinados à perdição. É muito simples o entendimento soteriológico de salvação na visão arminiana. Ou seja, quem estiver em Cristo, se morreu em Cristo, já tem a garantia da salvação. Aqueles que ainda estão vivos e creem em Cristo, aqueles que estão vivos e creem em Cristo vão obter a salvação se permanecerem fiel até o fim. E da mesma sorte, aqueles que não estão em Cristo, se não se voltarem para Cristo com arrependimento e crendo que Cristo é o verdadeiro Deus que morreu para dar vida por todos, se não aceitarem, está destinado à perdição. O segundo ponto fala filhos por adoção, ou seja, nós fomos feitos filhos de adoção para si mesmo. Ou seja, Deus nos fez filhos de adoção para si mesmo. Isto revela o passado e o presente dos crentes. Todos fomos feitos e criados para viver em comunhão com Deus, como filhos de Deus. Deus criou a todos para vivermos como filhos de Deus. Porém, pelo pecado, tal privilégio se perdeu, mas pela graça de Deus, em Cristo e através dele, fomos restaurados à filiação. Em Cristo nós fomos restaurados à filiação. Então este ato divino foi feito em Cristo, segundo o que? O beneplácito de sua vontade, isto é, a vontade soberana de Deus e seu grande amor. Promoveram esta eleição. Então todos os que nascem de novo, nascem segundo o supremo propósito divino para viver e servir quem, meus irmãos? A Deus. Então nós fomos feitos filhos o quê? Filhos por adoção. E Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega este termo adoção. Paulo é o único que prega. Por quê? Porque a prática da adoção, meus irmãos, não fazia parte do sistema legal judaico. Não fazia parte. Porém, era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gentios. Ou seja, essa adoção não fazia parte, não fazia parte do sistema legal judaico, mas isso era muito comum entre os romanos e muito conhecido entre os gentios. Por isso Paulo usa esse termo, adoção. Nós somos feitos filhos por adoção, como fala lá em Efésios 1:5, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus predestinar os eleitos a serem adotados como filhos, segundo o beneplácito do que? De sua vontade. Então, fomos filhos por adoção. Agora, quais os privilégios da adoção? Quais os privilégios? Que é o terceiro ponto desse segundo tópico aqui. Privilégios. Então, vamos lá. Quais os privilégios que nós temos? Deus criou a humanidade para viver o quê? Em comunhão com Ele. Então o pecado rompeu essa dádiva, como eu falei. Mas Deus restaurou quem? Restaurou em Cristo. Porque Cristo foi o quê? Determinando o quê? A adoção dos escolhidos. Deus restaurou tudo em Cristo, determinando o quê? A adoção dos escolhidos. E como filhos por adoção de Deus, nós temos alguns privilégios. E quais os privilégios que eu tenho com essa filiação em Cristo? Então vamos lá. Os eleitos segundo a presciência de Deus Pai para a obediência a Cristo. Primeiro, nós temos o quê? Fomos eleitos para a obediência a Cristo. Então, prosseguindo nisto, irmão, Deus predestinou aos eleitos o quê? As bênçãos de um novo nome e uma nova imagem, ou seja, a imagem de Cristo. É uma das primeiras privilégios que nós temos. Qual o primeiro? Um novo nome e uma nova imagem. Que imagem é essa? É a imagem de Cristo. Conforme Romanos, vamos ler esse texto aqui. Romanos 8 e 29, meus irmãos. Vamos ler o texto de Romanos 8 e capítulo 8, versículo 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
entre muitos irmãos. Então, Deus nos predestinou para que benção, para termos uma nova imagem e também, irmão, para termos um novo nome. E aonde essa parte de novo nome está lá em Apocalipse, versículo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, uma das bênçãos que nós temos é um novo nome, e nós teremos uma nova imagem em Cristo. E também, irmão, nós teremos o quê? A redenção e a remissão dos pecados que nos foram concedidas. Nós também temos uma comunhão que é restabelecida com a intimidade de clamar. Nós temos uma intimidade de clamar, Abba, Pai. Então passamos o que? A ser herdeiro de Deus, irmão, e co-herdeiro de Cristo, conforme Romanos 8,17. Nós passamos a ser cordeiros de Cristo e herdeiros de Deus. Nós passamos também, por quê? Porque nós fazemos parte das promessas de Abraão, foi passada também a nós, conforme Gálatas 3:29. E nós temos também a vida eterna, meus irmãos, Tito 3:7. Então nós fomos aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Neste aspecto, a abrangência da filiação tem uma dimensão simultaneamente presente e futura. Esses são os privilégios da adoção. Eu tenho um privilégio tanto presente quanto no futuro, porque assim como Cristo venceu e está à direita de Deus Pai, com todos os gozos da vida futura, assim como Ele é, também um dia nós seremos. E o terceiro ponto da lição, meus irmãos, fala a sublimidade do propósito da salvação. Aí o primeiro ponto fala predestinação e salvação. A palavra grega traduzida por predestinar, meus irmãos, significa decidir de antemão. No Novo Testamento, ela aparece 6 vezes no Novo Testamento. E na maioria das vezes ela aparece nos escritos de Paulo. Então, quando este termo aparece no Novo Testamento, que tem no grego era falado prorizo, aparece no contexto da doutrina da salvação, tendo em vista o destino preparado para os eleitos. Nas 6 vezes que essa palavra aparece lá, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, nas 6 vezes que ela aparece, em nenhuma dessas 6 vezes a palavra faz referência a pecadores, sendo destinado à condenação eterna. Em nenhuma das 6 vezes que a palavra predestinar ou predestinação aparece no Novo Testamento, nenhuma das 6 vezes faz referência a pecadores sendo destinados à condenação eterna. Essa observação, por simples que seja, já deveria ser suficiente para desmontar a compreensão calvinista da predestinação como a escolha de uns indivíduos para a salvação e de outros para a perdição. Só bastaria isso. Eu vou citar aqui os textos para os irmãos saberem nas 6 vezes que aparece no Novo Testamento a palavra predestinar. Vamos lá, irmão. Anote aí, eu não vou citar os textos, mas eu vou citar somente as referências. As 6 vezes que ela aparece no Novo Testamento. Em Atos, capítulo 4, versículo 28. Romanos, capítulo 8, nos versículos 29 ao 30. Em 1 Coríntios 2 e 7. Efésios, capítulo 1, versículo 5 e lá no versículo 11 também. Então, essas são as 6 vezes. Aparece uma vez em Atos, uma vez em 1 Coríntios, 2 vezes em Efésios e 2 vezes em Romanos. Amém, meu irmão? E por fim, para nós encerrarmos esse subsídio da lição bíblica, fala a predestinação e o amor. Ou seja, então antes da criação de qualquer coisa, o plano divino de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes já estava estabelecido. Antes da fundação do mundo já estava estabelecido o plano de Deus. Deus não teve um plano B, não. O plano de Deus é perfeito. Então, por consequente, irmão, a redenção não foi uma medida emergencial. Não foi. Pelo contrário, já era um plano imutável do amor de Deus desde sempre. Desde sempre já estava no plano de Deus a redenção da humanidade.
Então, irmão, a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação está no amor de Deus. Está no amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, como a Bíblia fala, que ele deu seu Filho unigênito, irmão, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas o quê? Mas tenha a vida eterna. Foi por amor que fomos eleitos por Deus e predestinados em Cristo. Isso implica dizer que o favor imerecido, a fé necessária para crer e o uso do livre-arbítrio para responder ao chamado. Tudo isto provém do amor de Deus. Não obstante, irmãos, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos por Ele, porque a eleição é o que, irmão? É corporativa. Nós somos salvos em Cristo. A salvação é feita em Cristo. Amém? Eu vou dar falar de uma coisa aqui extra, irmão, da lição, mas que está dentro do tema, porque é algumas perguntas que as pessoas fazem, que dizem mesmo assim: quem nunca recebeu uma profecia? Muitas mulheres, vamos supor, homens, receberam profecia que o filho que vai ser gerado de ti vai ser um pastor, um pregador. Aí disse: então, irmão, esses crentes já foram eleitos, não foram eleitos não, porque antes de nascer já foram eleitos. E na própria Bíblia fala de muitos homens de Deus que foram chamados por Deus antes de nascer. Aí vem a pergunta: vamos lá, esses indivíduos foram eleitos o quê, meu irmão? Eles foram eleitos, a pergunta que eu faço para vocês: eles foram eleitos para a salvação ou foram eleitos ao ministério? Então vamos comentar um pouco sobre isso. Então, um fato importante que deve ser realçado é que, embora não cremos em uma eleição individual, incondicional à salvação, porque a Bíblia não ensina isso, nós cremos, irmão, que existe certo indivíduo que, em especial, Deus chama ao ministério. Isso o que eu estou falando aqui, irmão, é diferente da chamada para a salvação. Ou seja, nós estamos falando aqui que é uma chamada individual ministerial. É uma chamada individual ministerial e não a predestinação coletiva à salvação, como ocorre na eleição corporativa da igreja, a qual falamos. Então, para entendermos isso, irmão, é bom compreendermos o contraste. Ou seja, sempre quando a Bíblia fala da eleição de um grupo de pessoas, é eleição corporativa. Ela diz que é para salvação. Ela nunca para na questão ministerial, ela nunca para. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses 2,13, o que é que Paulo diz? Mas nós devemos sempre dar graça a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então, irmão, portanto, a eleição corporativa, notemos novamente o termo no plural, é para salvação. A eleição corporativa é para salvação. Mas, e o chamado individual de alguns indivíduos em específico? Seria para salvação também? Se fosse, isso significaria o quê? Que existe pelo menos alguns predestinados entre nós, no sentido calvinista do termo, né, irmão? Do que a gente falou anteriormente na lição. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Sobre Jeremias, por exemplo, Deus diz, Jeremias 1,5, o que é que fala lá? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Como vemos, meus irmãos, Deus não diz que escolheu Jeremias para a salvação, como quando diz em relação à igreja como um todo, mas sim para ser o quê? Para ser profeta. Trata-se de um chamado ministerial. A mesma coisa ocorreu com Moisés. Deus não o escolheu para ser salvo, mas para ser o libertador do povo no Egito e líder dele. Existem muitos outros exemplos, irmão, que eu não vou trazer aqui, mas já para os irmãos perceber que existe a chamada ministerial. Existe sim, nós cremos na chamada ministerial, é uma chamada individual para o ministério, mas nunca a chamada individual é para a salvação. Amém? Outro ponto importante aqui que eu vou falar dentro desse assunto do chamado ministerial é que quando Jesus escolheu os 12 ali, Jesus escolheu os 12 e foi um chamado também o quê? Ministerial, que não implica para a salvação. E algumas pessoas podem questionar, mas todos que foram chamados para o ministério foram salvos. Então vamos lá agora.
Vamos lá agora para um exemplo simples. Vamos para o caso de Judas Iscariote. Ele foi salvo? Não. Certamente não. Certamente não. Com certeza não. Mas ele foi escolhido por Jesus? Foi escolhido por Jesus. João 6,70. João capítulo 6, versículo 70. Fala bem claro. Então Jesus respondeu: Não fui eu que escolhi os 12? Não foi eu que escolhi os 12? Aí fala: Todavia, um de vocês é um diabo. Jesus não diz que ele escolheu 11 e que um era o diabo, não. Ele diz: Eu escolhi 12 e um deles era o diabo. Em outras palavras, embora ele soubesse que Judas iria traí-lo e que nunca foi salvo verdadeiramente, ele não nega que Judas era um eleito, um escolhido, assim como os outros discípulos. Estou falando aqui no chamado para o ministério. Judas foi chamado para ser um dos 12 discípulos, não eleito para a salvação. Então, por isso, quando a Bíblia diz que Judas se desviou, ela não diz que ele se desviou da salvação, a qual ele nunca teve, mas do apostolado, do ministério. Atos 1, 25. Para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o próprio lugar. Então, essa chamada ministerial que acontecia, ainda acontece hoje, é uma chamada ministerial, não é uma chamada para salvação. Na visão arminiana, o que é essa chamada, essa eleição? Na visão arminiana. Qual a visão? Então vamos lá. Vou falar de algumas visões aqui. Não, vou falar só da visão arminiana. Qual a visão arminiana? Ensina que Deus é quem inicia o processo da salvação e que o homem responde a Deus. Então, se não há resposta do homem, o homem não vai alcançar a salvação. Então, irmãos, eu respondi essa pergunta que fala sobre o ministério. Essa chamada ministerial é uma chamada não para a salvação, mas sim para o ministério. E nem todos que são chamados obtêm a salvação. E um caso clássico é o de Judas Iscariote, que o próprio Cristo falou, como eu citei aos irmãos aqui em João 6,70. Não foi eu que escolhi os 12? Quem escolheu os 12? Foi eu que escolhi os 12. Todavia, um de vós é um diabo. Então, a chamada ministerial não é uma chamada para a salvação. É uma chamada ministerial. Amém? Então, por tudo isso, a conclusão que podemos chegar é que existem certas pessoas que Deus designa de antemão para algum chamado ministerial em especial. Mas a salvação depende da perseverança e da não resistência de cada um. Pois ninguém é predestinado individualmente à salvação. Ninguém é chamado. Ninguém. Amém? Existem muitas outras questões aqui, irmão, que a gente poderia estar debatendo, mas o vídeo ficaria muito longo, é muita coisa. A gente tem várias refutações. Essa aqui é uma das refutações quanto a essa chamada ministerial, que é um ponto também bastante importante. Mas os irmãos, pesquise, irmão. Tem coisas bastante interessantes que a gente pode estudar e crescer no conhecimento. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça de compartilhar nosso vídeo. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, tiver alguma pergunta quanto ao assunto, pode colocar aqui embaixo nos comentários, que assim, na medida do possível, nós vamos responder as suas perguntas. Amém? Deixe sua pergunta, sua dúvida. Sabemos que é um tema um pouco complicado para quem não está com a frequência de estudo em livros, buscando conhecimento na Bíblia Sagrada, amém? Mas que Deus abençoe a todos. Compartilhe nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, amém.